Fala galera do Me Salva, a aula de hoje será sobre... Tô zoando galera, não é Me Salva não. Ainda vou ser processado por essa brincadeira, né? Caraca, foi mal galera do Me Salva, é só uma brincadeira. Vamos começar hoje, eu sou o Gustavo, né, professor de física, e a gente vai arrochar hoje agora. Tô um pouco gripado, ontem participei de uma feira, falei pra caramba, tava tentando vender abacate. Não, não era vender não, era outra coisa. Mas vamos lá, a gente vai tratar hoje dos receptores elétricos. Lembrando, nós estamos trabalhando a eletrodinâmica. Para quem acompanhou o curso, a eletrostática já foi trabalhada, a eletrodinâmica está sendo trabalhada agora para depois entrarmos no eletromagnetismo. Então, já trabalhamos na eletrodinâmica, a parte de geradores elétricos, potência de geradores. Também tratamos anteriormente a isso a potência propriamente dita, definição de corrente elétrica e assim por diante. Resistores, né? Lei de Ohm, a primeira, a segunda. Vamos tratar hoje de receptores elétricos e medidores elétricos ideais e reais, tá bom? Então é isso, perdi um minuto com vocês falando baboseira. Vamos começar a aula. A aula de hoje será sobre receptores elétricos. Bom, o que é um receptor elétrico? Está escrito aí, ó. Todo equipamento que transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Televisão. Televisão é um exemplo. Era isso que eu tinha para falar. Bom, sobre a simbologia. Vamos analisar a simbologia de um receptor. Oxi, o que está aparecendo, gente? Está aparecendo uma parada que a gente já conhece, não é mesmo? Nós já conhecemos a simbologia de um gerador. E a do receptor está muito parecida, se não fosse por um pequeno detalhe. A corrente do gerador, ela tem este sentido. E outro detalhezinho, né? Essa linhazinha aqui, ó, é o que a gente chama de epsilon linha. Vamos começar então com as definições. Esse epsilon linha é a chamada força. Lá no gerador era só epsilon, e lá no gerador era força eletromotriz. Aqui é uma força contra a eletromotriz. Então seria mais ou menos dizer que é tipo uma força que se opõe à força que gerou, a força, entre aspas, né, que gerou a movimentação dos elétrons, vamos dizer desse jeito. Ou seja, que gerou o surgimento da corrente elétrica. O Rzinho nós já conhecemos, né? Resistência interna do gerador. Você acha que sua TV esquenta? Com certeza ela esquenta. Ela não faz barulho, né? Quando a gente liga e tal. Tudo aquilo a gente pode colocar dentro dessa resistência interna. Então a simbologia é definida como sendo epsilon' e R, com a corrente para o outro lado. Epsilon' dado em volts mesmo, a força contra a eletromotriz seria 5 volts, 8 volts, 20 volts. E R é a resistência. E aí, os exemplos. Televisores, como é que é o nome daquele negócio de passar roupa? Ferro de passar roupa, né? Qualquer coisa que você ligue na tomada vira um receptor. O seu computador, seu celular é um receptor. Tudo que está transformando a energia elétrica em outro tipo de energia é considerado um receptor elétrico. Tudo bem? Deu para entender? Bom, gente, importante, né? Um circuito não vai funcionar apenas com um receptor elétrico. Não faz sentido. Se você fechar, então, o seu celular, pega o cabo ali do seu celular, fecha o circuito do próprio celular, vai gerar corrente? Vai carregar o celular? Quem me dera, né? Aí eu carregava ligando o celular do celular, ia ser bom, não ia? Mas não funciona assim não, pô. Quem me dera se funcionasse assim, né? A gente precisa da força eletromotriz, não da contra-eletromotriz. Nós precisamos da força eletromotriz propriamente dita, tá bom? Bom, a equação é bem parecida com a do gerador, olha só. U igual a epsilon mais RI. Tem como a gente provar essa fórmula, não é muito difícil, mas como temos muita matéria, por enquanto eu vou deixar isso para provar mais para frente, tá bom? Mas U é igual a força contra a eletromotriz mais a resistência vezes a corrente. Lembrando, no gerador, lá era U igual a epsilon menos RI. Tudo que eu produzo menos o que eu gasto dentro do meu circuito é igual a DDP dos polos do gerador. A equação aqui, os polos do receptor é igual ao epsilon', o tanto que ele consome, mais a resistência que ele gasta também, né? O DDP que ele gasta com a resistência. Bom, faz um sentido se a gente pensar desse jeito. Curva característica do receptor real. Vamos analisar a curva característica. Faz sentido, né? Olha só, olha a equação. A equação é uma equação de uma reta. Eu estou analisando DDP, U, pela corrente elétrica. Não escrevi aqui, né? Mas é pela corrente elétrica I.
Se eu analisar a DDP pela corrente, isso gera pra gente uma reta. Como o sinal aqui é positivo, isso gera pra gente uma reta crescente. E o Y' é quem está sozinho, então é quem corta o eixo Y, que no caso é o U. Estou tratando agora da matéria de funções da matemática. Tudo bem? Então, U por I, né? Temos uma corrente, sei lá, I' aqui. E ela gera pra gente uma DDP U. Se eu aumentar a corrente, vai gerar uma DDP um pouco maior. Se eu diminuir a corrente, uma DDP um pouco menor. Se a corrente for zero, é Y'. Tudo bem? Isso para um receptor real é o gráfico. Analisando a tangente desse ângulo aí, olha o que vai ter. Tangente de alfa, U menos Y', faz sentido? Você achou, ó, o alfa está aqui, então vai ficar esse valor. Quanto é que vale esse valor? Tudo menos teco-teco. Tudo menos teco-teco dá U menos Y'. Então, U menos Y' é igual a... dividido por I, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. U menos Y' dividido por o I, né? Pelo I. Show de bola? Isso é igual a R' vezes I sobre I. Se você fizer a conta aqui no gerador, olha só, vai ficar U menos Y'. Quem é Y'? É U menos o RI. U menos o RI. Quando você colocar isso no papel, vai cortar, vai sobrar apenas o R' vezes I sobre I. E isso dá pra gente apenas o R', porque os I's cortam. Essa matemática, se você não entendeu, basta você colocar no papel, viu? É super simples. A curva do receptor ideal seria um receptor sem resistência interna. Tá aí. U por I gera apenas um gráfico em que epsilon é constante, certo? Porém, seria o ideal. Ótimo, ótimo, ótimo. Essa é a teoria. Acabei a teoria. Vamos apenas para um exemplinho bem rápido e bem importante. Analise e aprenda. Olha só esse circuito. Será que você tem dois geradores, dois receptores ou um gerador e um receptor? Vamos analisar a corrente. Primeira coisa é analisar a corrente. Vamos supor, eu disse que eu vou supor que a corrente está para cá. Então, se ela está para cá, ela vem para cá. Se ela está para cá, ela vem para cá. Se ela está para cá, ela vem para cá. Olha só. E a corrente está rotacionando aí bonitona. Legal, né? Bem legal. Bom, supondo isso, quer dizer que a corrente nesse cara está passando do pequenininho para o grandão. Então, esse cara seria um gerador. Aí passou por um resistor, desceu. Eita, está passando por um grandão para um pequenininho. Vamos analisar aqui, ó. Grandão para um pequenininho, receptor, ó. Do grandão para o pequenininho, receptor. Do grandão para o pequenininho, então esse cara seria um receptor. Ah, que bacana. Então, esse cara seria um receptor, enquanto que esse seria um gerador. Será que faz sentido? Vamos ver. Quem é maior? O gerador ou o receptor? O gerador tem que sempre ser maior que o receptor. Sempre. Se o receptor tiver uma força contra a eletromotriz, epsilon', maior do que a força eletromotriz do gerador, então, por exemplo, vou fazer aqui que vai ficar fácil. Ó. Se eu falar que isso aqui é um receptor de 20 volts, e isso aqui é um gerador de 10 volts. É um gerador. Eu sei que é um gerador, é uma pilha. Isso aqui é um gerador e eu sei que isso aqui é um receptor, é uma televisão. Eu vou conseguir ligar os meus 20 volts com 10 volts? Não vou. Esse circuito, por mais que eu feche e tenha uma resistência, sei lá, ele não vai funcionar, porque o seu gerador, ele está menor do que o seu receptor. Não faz sentido. Então, voltando para o circuito aqui. Eu tenho um gerador de 20 volts, um receptor de 10. Faz sentido? Faz. O gerador é maior que o receptor. Logo, a corrente realmente vai fluir desse jeito. E eu posso, né? Eu fiz a pergunta aqui. Quem é o gerador e quem é o receptor? Esse é o gerador e esse é o receptor. E se eu tivesse pensado ao contrário? Bom, se a corrente estivesse para lá, então esse cara seria um receptor e esse cara seria um gerador. Tem como o receptor ser 20 e o gerador ser 10? Não tem como. Então, já sei quem é gerador e quem é receptor. É assim que vai cair nas provas. Resposta, então, do circuito, nós podemos pegar 20 menos... Eita, bateu aqui. 20 menos esse 10. E essas resistências, elas estão em série. Então, 20 vezes o 10 fica um de 10 volts. E a resistência de 5 mais 2 de 7 ohms. Bom, é isso que vocês vão trabalhar, saber quem é gerador, quem é receptor. Muito ok? Obrigado. Tchau, tchau. Eita.